Bom dia, turma do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de redação, certo? Hoje é a nossa segunda aula da terceira unidade. Espero que vocês tenham realizado todas as atividades propostas nas aulas anteriores de todas as disciplinas, tá? E vamos continuar. Hoje, trarei para vocês novamente o gênero textual artigo de opinião, certo? Como já é do conhecimento de vocês, primeiro a gente estuda, conhece as características desse gênero textual, interpreta, analisa, para depois produzir. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção nas características, no material, leiam o material de estudo que é oferecido a vocês, realizem as atividades com empenho. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Então, o texto em análise da aula anterior é Mulheres Precisam Querer Mais. É da articulista, esse é o nome, tá, que se dá aos autores de artigo de opinião, articulista Luísa Najib. Ela é uma procuradora da justiça, autora de vários livros na área de defesa de políticas voltadas para mulheres. E aí ela escreveu esse artigo de opinião, que foi publicado no jornal O Estadão de São Paulo. Lembrando que o artigo de opinião, ele pertence à esfera dos textos jornalísticos porque é vinculado principalmente em jornais, sejam eles impressos ou virtuais, tá bom? É um gênero textual pertencente também ao grupo dos textos dissertativos argumentativos. Por que dissertativo e argumentativo? Porque utiliza-se argumentos, ou seja, qual é a principal característica de um artigo de opinião? Qual é a intenção principal? A quem é destinado esse tipo de texto? Como ele é organizado? Qual é a linguagem empregada? Vamos lá. Primeiro, qual é o objetivo de produzir um artigo de opinião? É convencer o interlocutor da validade de um ponto de vista. Ou seja, se eu escrevo um artigo de opinião falando sobre o papel da mulher na sociedade ou a desigualdade que existe, como foi o caso da articulista Luísa, que ela defende isso. Essa é a ideia, essa é a questão problematizadora do texto em questão em que nós estamos analisando. A desigualdade entre homens e mulheres. Ela escreveu esse texto com qual objetivo? De convencer nós, leitores, tanto eu quanto vocês, alunos do nono ano, ou os outros leitores que já conheceram esse texto ou que ainda irão conhecer, de que há desigualdade entre homens e mulheres. Então, o objetivo de um texto, artigo de opinião, é convencer o leitor, seja o interlocutor, que são as pessoas que dialogam, aquele que produz o texto e aquele que faz a leitura do texto, que conhece, que analisa aquele texto. Os interlocutores são as pessoas que dialogam. Então, qual é o objetivo a produzir? Convencer sobre o seu ponto de vista. Quem são esses leitores? Quem são? Leitores, pessoas que leem jornais, que leem revistas, sejam esses jornais ou revistas impressos ou virtuais, como eu já havia dito a vocês anteriormente. Quem costuma escrever um artigo de opinião? Normalmente são especialistas. Por que especialistas? Porque são pessoas que têm conhecimento acerca da temática, certo? Mas não quer dizer que estudantes, sejam eles de ensino fundamental, médio ou universitário, também não produzam. Produz sim, mas os que são divulgados em jornais e revistas, na maioria das vezes, são pessoas reconhecidas na área em que a temática é abordada. No caso desse texto aí, Mulheres Precisam Querer Mais, a articulista, ela é uma promotora de justiça, né? Então, e autora de vários livros. Então, ela é realmente alguém que conhece muito acerca do assunto. Quanto à organização, como ele está organizado? Expressa um ponto de vista, trata de uma questão polêmica. O que são questões polêmicas? Questões que divergem em opiniões, temas que são de interesse da população. Isso que são questões polêmicas. E no artigo de opinião, o próprio nome já remete à ideia de que emite uma opinião, ou seja, é a defesa de um ponto de vista, é a defesa de uma tese. Essa defesa de um ponto de vista ou tese, quem defende? O articulista. E para defender, ele utiliza-se de
argumentos. Vocês observaram lá no texto de Luísa, Mulheres Precisam Crer Mais, que ela utiliza-se de vários argumentos para dar conformidade, para dar consistência ao seu texto, né? Ela utiliza-se de dados estatísticos, ela demonstra a diferença de salário de homens e mulheres, ela demonstra também o preconceito que ainda existe em relação a algumas profissões. Então, ela utiliza-se de argumentos, e que é muito, muito importante mesmo, tá? E quanto à linguagem, vocês puderam perceber que nesse texto não existe gírias, não existe marcas de oralidade. É um texto em que a linguagem empregada é a linguagem padrão, ou seja, a norma padrão. Então, é isso. Deixarei novamente o texto para que vocês leiam novamente algumas questões com base no que eu expliquei em relação às características do gênero textual. E deixarei também um esquema, tá? Esse esquema servirá de base para que vocês, alunos, construam o de vocês. Como será a atividade avaliativa de hoje? A prova vai até demonstrar aqui no vídeo qual vai ser o esquema que vai ser deixado aí para vocês. Estão vendo? A prova que eu deixei esse esquema aqui, ó. E a partir deste esquema, você vai construir o seu no seu caderno, tá bom? Pode ser diferente? Pode, mas as informações quanto às características, a linguagem, o público-alvo, o objetivo, que é a intenção principal, todas essas informações precisam estar no seu esquema. Como você vai me enviar? Eu deixarei a atividade com base no texto, que será em formato de quiz. Vocês irão responder e enviar. E o esquema você vai fazer no seu caderno, tá? A disciplina de redação você fará o cabeçalho, identificando a data, o tema da aula, artigo de opinião, e fará o seu esquema no seu caderno. Feito o esquema no seu caderno, você vai tirar uma foto e vai enviar lá no ambiente virtual, certo? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, mas não deixem de realizar as atividades de vocês, certo, pessoal do 9º ano? Tchau, tchau e até a próxima aula!